encontrar roupas que são a sua cara? Como é que a gente entende isso? E como que eu junto, para quem já fez o teste de coloração, as minhas cores com o meu estilo? O que é isso e por que existe tanta confusão? E também por que é tão importante a gente conhecer o nosso estilo e as nossas cores? Por que isso não é futilidade de jeito nenhum? Então fica aqui nessa live. Depois, se você tem alguma dificuldade, às vezes as esposas querem fazer a coloração ou o estilo, o marido não aceita, ou tem alguma amiga que vocês querem convencer, mandem essa live depois, porque o objetivo é justamente esclarecer como juntar essas duas coisas, cores e estilo, como eu faço no meu método, por que ele é tão diferente, é olhando para a natureza, então, portanto, é imitando Deus, e eu diria que por ser essa imitação de Deus é algo realmente extraordinário e diferente de todos os outros métodos de cores ou de estilo. Olá, Stephanie! Oi, Sueli! Vou esperar mais um pouquinho para o Instagram notificar as pessoas. Mandem para suas amigas essa live, vai ficar salva, mas se vocês conseguirem assistir ao vivo, dá para tirar dúvidas também. Escrevam aqui se vocês têm alguma dúvida, qual é a dificuldade na hora de se vestir. Eu sempre quero sair um pouco desse tema e acabo voltando para ele, porque as pessoas falam, tá, mas você é consultora de estilo? E eu não sou só consultora de estilo. Na verdade, o método de autoconhecimento que eu desenvolvi através das cores, você consegue resposta para quase tudo na sua vida, inclusive no estilo. Por quê? Porque ele é o autoconhecimento puro, assim como o temperamento, que é uma simbólica, né? O fogo, a terra, o ar, a água, que se você conhece temperamento, já sabe o quanto ajuda a se conhecer. Imagina que a simbólica das cores, que foi o método que eu desenvolvi, eu fui olhar para o restante da natureza. Então eu olhei para os animais, para os vegetais, para a estação, para a lógica humana aplicada àquela estação e entendi que dá para responder praticamente tudo na nossa vida como se fosse um manual de instruções, inclusive para se vestir. E eu vou dar exemplos aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender na lógica do se vestir é que isso não é futilidade. É importante, principalmente para nós mulheres. Jaque, Bia, algumas mulheres já têm isso por essência, né? Tem algumas mulheres que gostam mais de se arrumar, de se cuidar. Mas eu diria, o que é a vaidade? É o vazio. Então, exceto aquelas mulheres ou homens, né, que nada basta, que compram e nada é suficiente, continuam se sentindo mal, não conseguem ter nem um pouquinho de autoestima, é vazio por isso. Só que quantas são essas mulheres? Se a gente for pegar proporcionalmente, a maioria das mulheres, e me escrevam aqui se não é assim, é um sacrifício. É um sacrifício comprar roupas, é um sacrifício se arrumar todos os dias, é um sacrifício escolher. E é um sacrifício justamente por falta de conhecimento. Se a gente conseguisse, imagina, né? Se você conseguisse chegar numa loja, saber as lojas que tem o teu estilo, saber aquelas que tem o teu arquétipo, né? Que tem a persona, que fazem as roupas pensando em você, que tem as tuas cores, não seria um sacrifício. Seria simples, você perderia menos tempo, você não gastaria dinheiro. Então, por que é um sacrifício? Porque é difícil enquanto eu não me conheço e não transformo isso em roupas. Então, aí que tá, né? Mas vejam, para a maioria das mulheres é difícil. Se é difícil, é um sacrifício. Se é um sacrifício, não é vaidade, não é vazio. E importa sim, né? Hoje eu vi a Karine, né? Quem aí segue o Camada 4, que é um casal maravilhoso, que é muito, os dois são muito engraçados. E eles acabaram de se mudar para Portugal, não sei se alguém acompanhou essa história. E aí, nessa viagem, que eles fizeram 2 escalas, ela perdeu a mala, né? Extraviaram a mala de viagem. E aí ela chegou em Portugal, sem as roupas dela, né? Com uma outra coisa que ficou na mala das crianças. E aí ela foi comprando algumas coisas, outras coisas ela ganhou. Então ela tava se vestindo com aquelas roupas que tinha, né? Com o possível, ainda mais porque lá tava em outra estação, enfim. Então, o que ela expressou ontem, né? Ela falou, eu tô com a autoestima péssima, tô me sentindo mal. E aí hoje ela esclareceu uma coisa muito legal, que foi o quê? Não é que ela tá se sentindo mal com a baixa autoestima pelo físico dela, apesar de ela estar de 9 meses, enfim, ela não estava se sentindo mal com o rosto, com o corpo dela, ela estava se sentindo estranha com as roupas que ela estava vestindo, porque não tinham nada, a maioria delas não tinha nada a ver com ela. Então hoje, que mudou de ontem para hoje?
Hoje, ela colocou um vestido, que foi um dos que ficou na mala das crianças, que é a cara dela, que ela escolheu, que tem a ver com ela, e ela tá se sentindo maravilhosa. O que mudou de ontem para hoje? Será que foi só... Pode ter sido hormônio? Sim, mas o bem-estar que a roupa traz também mexe com os nossos hormônios. Então, ou seja, aquilo que é algo aparentemente superficial, que é a roupa, mudou completamente o ânimo dela. E eu acho que esse é o principal argumento para as esposas, né? Às vezes o marido acha que é futilidade, e aí não, né, enfim, quando o casal decide as finanças da família, né, acaba que não permite, acha que é futilidade, acha que é bobo. Mas o que é mais importante, inclusive para a produtividade do marido, do que uma esposa feliz, uma esposa satisfeita, que está se sentindo à vontade com o próprio corpo, que está se sentindo atraente? Então, não tem como a gente, até para os maridos, tem que dar um chacoalhão e falar assim: ei, você tá enganado. Não, é importante sim. E é importante, inclusive olhando para a natureza, né? O argumento que eu tenho para te convencer é que Deus fez a mulher parente da flor. E se Deus fez a mulher parente da flor, é porque existe um parentesco simbólico entre a mulher e a beleza. A lógica da flor, e agora eu vou te convencer, porque eu adoro contar isso, né? Quando eu tive esse insight, realmente fez sentido. Por que as mulheres são mais atraídas pela beleza do que o homem? Por que para a mulher estar bem vestida é mais importante do que o homem? Porque a função da flor na natureza não é só embelezar. Porque se eu olhar só para a beleza, aliás, a beleza importa, a beleza salva, a beleza é importante, mas até do ponto de vista funcional, porque às vezes a gente acha que a beleza não é importante, não existe fruto sem flor. Antes do fruto, que é o que alimenta o nosso corpo, tem a flor, que é o que alimenta o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma. Ou seja, a beleza antecede o fruto. Então, se o homem, se o marido e a mulher querem se dar bem para produzir os frutos, inclusive, precisa antes da beleza, precisa antes do ânimo. Ânimo de alma, ânimo de mente, ânimo de corpo. Ou seja, a beleza é mais importante do que para produzir o fruto, inclusive. E há um parentesco simbólico, sim, entre a mulher e a beleza, comprovadamente. Se a gente for pensar no porquê que Deus fez a mulher, que é justamente essa que vai receber o fruto, que vai produzir, que vai ser essa ponte, esse elo de ligação entre Deus e o homem, e que ela que recebe o fruto, ela que recebe a semente, que vai germinar e que vai produzir, né, uma imagem e semelhança de Deus. Então vejam que bonito esse parentesco, que belo esse parentesco, que divino esse parentesco simbólico entre a mulher e a flor. Então, esse é o primeiro argumento que eu tenho, né? Não é futilidade. Então, se você pensava ou conhece alguém que acha que beleza é futilidade, a beleza estética realmente, porque a beleza estética é um dos aspectos. É óbvio que para ser verdadeiramente belo, precisa ser bom e verdadeiro. E é aí que muita gente se engana. É aí que entra o tema da minha live. Vejam que existem coisas que são atraentes aos sentidos. E é vocês que chegam para mim e falam: olha, eu quero me vestir assim. E aí vem aquele estilo que às vezes tem a ver com a profissão que vocês exercem, às vezes tem a ver com uma pessoa que vocês admiram. Então vocês admiram uma influencer e aí querem se vestir como ela. E aí quando eu olho para aquela imagem, primeiro eu vou tentar entender o teu coração. Então, por que você quer se vestir daquela forma? Tem a ver realmente com você? E depois eu vou pegar aquilo que se assemelha a você e aquele estilo e transformar num estilo único que é você. E eu vou dar um exemplo. Então, às vezes, vem alguém que precisa se vestir melhor para o seu trabalho, porque a beleza importa, né? A imagem visual é o primeiro aspecto, inclusive para contratação. Então, a gente não vai discutir aqui essa importância da imagem, inclusive para profissionais, inclusive para mulheres, enfim, para atraírem, para serem mais atraentes para os seus maridos. Isso a gente não vai discutir, porque beleza importa e a beleza estética é um dos aspectos, essa beleza visual, né? O que eu vejo e me atrai é importante para que eu atraia, seja cliente, seja o meu marido, seja as pessoas, enfim, às vezes eu sou uma palestrante, preciso atrair o olhar das pessoas para o que eu estou falando. Então, é mais importante o que eu estou falando? Sim, mas o aspecto visual também interessa.
Mas aí, o que eu tento entender primeiro, antes de ir para imitação daquele estilo, que geralmente é o que as pessoas fazem, por admirarem naquela pessoa, é entender se você também combina com aquela pessoa. Por quê? E aí veja, por que eu tô achando ela linda? Por que eu vejo aquela roupa naquela pessoa e acho lindo nela? Porque combina com ela. Porque combina, assenta, né? Fica esteticamente proporcional. A beleza, ela também é harmonia e proporção ao corpo dela. Porque tem elementos ali, seja no tecido, seja no modelo, seja na modelagem, que combinam com aquela pessoa. É verdadeiro para ela. E aí a pergunta tem que ser voltada a vocês, se é verdadeiro para vocês. E aí vai entrar o nosso checklist. Vai entrar essas diferenças que são pequenas, mas elas fazem toda a diferença para se eu vou querer usar aquela roupa todos os dias ou não. E aí, vamos lá, vou dar o exemplo desse blazer aqui, que foi um dos primeiros que eu consegui comprar dentro do meu checklist. Por quê? Porque eu comprava, para quem não sabe, eu fui repórter de TV por 7 anos, e a gente usava muito camisa e blazer, né? Que é essa indumentária de trabalho que expressa seriedade, que expressa autoridade e que, inegavelmente, tem uma lógica de trabalho e que faz sentido para quem está nesse tipo de função, né? Ou que é um advogado, ou que é um empresário, ou que trabalha no mundo corporativo. Então, camisa e blazer são duas peças que fazem parte do guarda-roupa. Só que o que eu fazia? Eu comprava sem ter ideia que tem tantos elementos simbólicos que fazem a diferença. Então, eu comprava o blazer, ou tinha vários blazers no meu armário, que eu só usava para o trabalho. Eu chegava, nem saía da redação, já entrava no camarim, tirava o blazer e ficava com a blusa que eu tava embaixo. E quando eu me tornei consultora de imagem e desenvolvi o método simbólico, o que fez toda a diferença para eu entender que não é qualquer blazer, que cada visuais, os elementos visuais de... Peraí, o áudio tá funcionando ou travou o áudio aqui? Porque entrou uma ligação aqui, às vezes sai o áudio. Vocês estão ouvindo? Me deem um alô aí se vocês estão ouvindo, senão eu espero a ligação sair. Estão me ouvindo? Voltou, maravilha, Josiane, obrigada. Então vamos lá, o que a gente vai ter no primeiro aspecto? A cor. Então, o que eu usava geralmente? Cores neutras. Então, essa é a primeira coisa que, né, quando vocês fazem o teste de coloração pessoal, a gente vai entender que não importa a cor, importa o tom da cor. E cada cartela de cores vai ter os seus neutros, vai ter aquelas cores que vão ser coringas, né? Então, o preto é uma cor neutra, ele é neutro universalmente no sentido de que ele combina com todas as outras cores. Mas ele não vai ser neutro para todas as pessoas. É só vocês pensarem que tem gente que aparece com o preto, que a gente fala uau quando a pessoa veste preto. E que tem outras pessoas que parecem meio fúnebre quando usa o preto, né? Parece que ela tá se escondendo. Então, o efeito do preto, dependendo se não é verdadeiro para aquela pessoa, né? Às vezes eu falo para a pessoa, olha, até vai ficar bom no seu rosto, mas é fúnebre para você. Você não é uma pessoa tão profunda, você não é uma pessoa tão séria, que é a lógica simbólica do preto. Então, quando a gente fala que uma pessoa tem preto na cartela de cores, a gente fala de uma pessoa que tem um certo mistério, uma pessoa que tem profundidade no seu ser, uma pessoa que tem seriedade, que tem braveza, porque o escuro na natureza também indica isso, indica força, então tem a ver com braveza. Então, tem 6 cartelas de cores, a gente tem 12 no total, que tem preto na sua cartela de cores. Só que além do preto, eu tenho um colorido que é teu, que é meu, que é único. E que aí sim vai para a lógica do tom, que no meu caso são tons intensos. Então, quando eu entendi que a minha cartela de cores era intensa, e que para mim vermelho, por exemplo, é neutro, e que pink é neutro para mim, e que azul mais intenso é neutro para mim, o meu guarda-roupa modificou totalmente. Em que sentido? Havia uma autenticidade maior, uma verdade maior naquelas cores que eu passei a comprar, blazers, camisas. Então vejam, a princípio o tipo de peças que eu comprava não mudou,
Mas mudou que estava mais autêntico, que consequentemente os meus chefes incrivelmente, porque isso vai acontecer com quem começa a usar essas cores, a gente fica mais bonito, as pessoas começam a nos notar mais, no trabalho a gente acaba aparecendo mais quando tem essa autenticidade de cores. Só que não basta cores, vejam que não basta cores, e é isso que às vezes a pessoa, né, faz o teste de coloração pessoal, compra 2 peças da mesma cor, só que são estilos diferentes. Uma usa muito e a outra não. Então a cor tá certa, só que o estilo está errado, ou o tecido está errado, ou os outros aspectos que vão além da cor. E aí vou continuar falando desse blazer. Por exemplo, eu gosto muito e o meu tipo de corpo suporta ombreiras, né? Então tem blazers que tem ombreiras e tem outros que não. A ombreira, ela dá uma certa, ela levanta, né, o corpo, ela tem essa imponência. Só que o meu tipo de corpo suporta a ombreira. Por quê? Porque o meu ombro é menor que o meu quadril proporcionalmente. Então, quando eu visto uma ombreira, eu não ganho só o aspecto simbólico da ombreira, que é essa elevação da postura, mas também eu continuo harmonicamente com o restante do meu corpo. O restante do meu corpo continua harmônico, ainda que eu coloque uma ombreira. Agora, se eu colocar uma ombreira e você tem muito busto, por exemplo, se o teu busto for muito grande, né, o seio for muito grande, ou o quadril muito pequeno, a gente vai ter o quê? Uma desproporção. Princesa Kate é assim. Quando ela coloca uma roupa que tem ombros muito largos, como ela tem pouco quadril, a gente percebe claramente que perde harmonia. Portanto, perde beleza. Então, a ombreira dá para todo mundo? Não dá para todo mundo. Depende do tipo de corpo e também depende se você vai se sentir à vontade em ganhar essa postura. E aí, olha que interessante, como é simbólico isso. Quem costuma combinar com ombreiras, tem um estilo que combina com ombreiras, geralmente quer isso, deseja isso. Então, aquilo que já estava no seu coração combina com aquilo que está do lado de fora e as duas coisas se tornam um gostoso, né? Eu gosto de vestir isso, eu me sinto à vontade vestindo isso, eu não me sinto envergonhada vestindo isso, porque, por exemplo, se eu pego uma pessoa suave, que geralmente tem ombro mais largo, inclusive, tem outro tipo de corpo, o que vai acontecer se ela coloca uma ombreira? Ela vai se sentir estranha, ela vai se sentir chamando atenção e vai se sentir mal. E aí, o que acontece com a autoestima dela? Vai lá para baixo, diminui a autoestima. Então, vejam que é um elemento simples, só que se você não presta atenção na hora de comprar e você não entende se aquilo combina ou não com você, se faz parte de quem você é e do que você deseja expressar intuitivamente, vejam que aqui eu estou racionalizando uma coisa que já está no coração de vocês. Qual é a consultora de imagem que fala de sentimento, que entende isso para vocês? Porque é isso, quando a gente vai para estilos ou formas ou métodos que são matemáticos, eles vão expressar simplesmente o arquétipo da roupa. O blazer que traz autoridade, a peça que vai fazer você parecer mais não sei o que, mais high ticket, mais cara, mais... Mas será que você quer isso? E agora eu vou dar o exemplo que eu sempre dou para vocês perceberem como é simbólico e não matemático. É metafísico e não físico. Vocês já perceberam que tem pessoas que quando vestem uma roupa de marca, por exemplo, vamos pegar uma Gucci, uma Dolce & Gabbana, enfim, marcas que são caras, né? Tem pessoas que elas podem usar algo falso, ou seja, elas botam uma roupa falsificada, e aqui eu não tô defendendo, eu acho horrível quando falsifica, porque é falso, a beleza ela tá na verdade, mas tem pessoas que vão usar algo falso e vai parecer verdadeiro. Tem pessoas, pelo contrário, né, a gente vê muito isso com jogadores de futebol, que colocam algo de marca e parece falso. Não importa se aquela roupa é verdadeira, se é a marca de verdade, se é Dolce & Gabbana mesmo, se a pessoa pagou lá, foi lá na loja da Dolce & Gabbana e comprou. Ela vai vestir aquela roupa e a gente vai olhar e vai parecer falso, vai parecer falsificado. O que explica isso? Simbólica.
Que explica isso? Aquela pessoa não combina com aquela marca, ela vai combinar com outras marcas, porque a lógica do preço, da marca, do valor, são simbólicas. Tem marcas que são caras, mas que são simbolicamente mais simples. Então vejam, não tem a ver com preço, tem a ver com expressar a verdade, tem a ver com o que combina com você. Não tem a ver com usar uma marca determinada aqui no seu peito ou usar uma determinada marca, mas o desenho daquela roupa, o tecido daquela roupa, a cor daquela roupa que vai combinar ou não com você, com quem você é, com como Deus te fez, incrivelmente. Então, há uma lógica aqui que não é física, que é metafísica, que vai além da nossa compreensão e que, olhando para a natureza, a gente consegue compreender. Por exemplo, na lógica dos outonos, a gente tem a terra, tem os terrosos, a terra é mais simples simbolicamente. Na lógica dos invernos, a gente tem o mármore, a gente tem o ferro, a gente tem as pedras preciosas, que são simbolicamente mais nobres. Não quer dizer que tenha terras ou que tenha madeiras que são muito mais caras do que determinadas pedras, mas simbolicamente a madeira é mais simples do que a pedra. Vejam, quem que explica? Só Deus. Não é a lógica dos homens, é a lógica simbólica, que é a lógica que Deus criou. E que quando eu reproduzo isso no meu modo de vestir, e na minha análise de estilo eu uso as flores, né? Todas as mulheres são simbolicamente como flores. Mas existe uma lógica que é diferente para cada pessoa. Josiane tá falando que percebe isso nas golas, não consegue usar. A gola, Josiane, é um dos aspectos do checklist. Então, eu vou ter no checklist, vamos lá, no desenho da roupa, para vocês entenderem. Eu tenho o ombro, eu tenho a gola, então tem determinadas golas, inclusive de blazer, mas também de camisa, de camiseta, de qualquer coisa, que vão combinar conosco. E tem outras que não. Então, se é uma gola, às vezes, muito tradicional, camisa do Dalina. Gente, a quantidade de mulheres que eu já atendi, de empresárias ou de pessoas que estão no mundo corporativo, até jornalistas, que compraram a camisa do Dalina porque é uma marca e que expressa autoridade, etc., mas que não conseguem usar, não tá no script. Vocês não imaginam quanta gente já gastou à toa. Por quê? Porque a gola não tá certa, porque a manga não tá certa, porque o tecido às vezes não tá certo. E aí é outro aspecto do checklist. Então tem golas que vão combinar conosco, tem mangas que vão combinar conosco, tem modelagens que vão combinar conosco, tem detalhes que vão combinar conosco. Esses botões aqui fazem toda a diferença no meu blazer, porque eu tenho outro muito parecido que não tem botões e eu gosto um pouco menos, né? Por mais que ele tenha os outros elementos do meu checklist, não tem, só por um detalhe, que parece detalhe, mas o meu sentimento, a minha autoestima quando eu visto o blazer muda completamente. Então vejam que existe um desenho que quando eu somo a minha personalidade e expresso isso, né? A Cíntia inclusive já fez, Cíntia, ela ama pedras e ama madeira natural, mas não é qualquer madeira, é madeira de lei que ela gosta, que se aproxima da lógica da pedra, e ela é justamente uma inverno profundo que tem a transição entre outono e inverno. O outono é mais madeira, o inverno é mais pedra, então ela vai somar, mas não vai ser qualquer madeira, vai ser madeira de lei, porque é isso que mais combina com ela. Então, percebam, dentro da lógica simbólica, que a gente tá, nesse caso, eu usei elementos que ela pode usar em casa, por exemplo, né? Ela pode usar na lógica da casa dela, mas ela também vai usar, se a gente for transformar isso em roupas, no estilo dela, na forma como ela vai se sentir à vontade ao se expressar. Porque tem golas que combinam com a pedra preciosa, mas tem golas que combinam com a margarida, né? Agora já falando das flores, que é o que eu uso no meu método, existe uma simplicidade na margarida que não existe na tulipa, porque a tulipa é mais sofisticada. Mas o que explica? É preço? Não, pode ser que a margarida custe mais caro em um determinado lugar do que a tulipa, né? A tulipa pode ser comum, lá na Holanda tem tulipa em todos os lugares, mas não tem margaridas. Então vejam, é preço? Não é preço, é simbólica.
Então, tem mulheres que vão combinar com algo mais simples, né? Eu falo que a lógica do pé no chão, que quando elas vão se vestir, elas querem a lógica da simplicidade da margarida, que é a lógica da flor do campo, né? Desse conforto que a flor do campo tem. Já a tulipa, não. A tulipa é mais refinada, ela é mais alongada. Então, quando eu for desenhar algo de alguém que é simbolicamente como a tulipa, eu vou pensar em tudo isso. Eu vou pensar que tem golas que vão combinar com o estilo sofisticado, que é o estilo da tulipa. Mas que quem é margarida vai se sentir sufocado, não vai gostar daquele tipo de gola. Então, eu vejo essa roupa em alguém, eu olho alguém vestindo com essa roupa e eu falo, que lindo essa pessoa. Mas vai tentar imitar. Vai tentar comprar o vestido de uma marca X que ficou lindo em outra pessoa e se você consegue usar. E aí você não entende por quê, mas Deus entende. Porque o que ele fez em você combina com outro estilo, combina com outro detalhe. Então eu tenho, vejam que é bastante coisa, mas depois que você sabe isso, a Cíntia pode até falar isso, depois que você entende a lógica do teu estilo, você entende o teu checklist, você entende inclusive quando erra. Porque quando eu erro, hoje quando eu compro uma coisa que tá fora do meu checklist, eu já sei que eu vou usar menos. E aí eu vou avaliar se vale a pena eu comprar aquela peça, se ela não vai ficar cara demais, porque caro demais é o que eu não uso. Então, o preço de uma peça, o valor de uma peça é dividido pela quantidade de vezes que eu vou usar. Se eu vou usar muitas vezes, é inclusive desejável que seja de mais qualidade, né? Que vá durar mais. Agora, se eu vou usar uma vez só, se eu vou usar só numa festa, ou se eu vou usar só num dia, é melhor que eu não pague tanto. Não preciso pagar tanto naquilo, porque eu vou usar pouco. Então, se a peça custou R$200, eu vou usar uma vez só, é cara demais. Mas se ela custou R$200, eu vou usar 20 vezes ou vou usar 40 vezes, então é uma peça que parece cara, mas não, é barato, né? Não barato, mas o valor dela é compatível com aquilo que ela está me entregando. Então, caro é aquilo que você não usa. Caro é enquanto você não conhece o seu estilo. Caro é você sacrificar a tua autoestima, o teu bem-estar, que vai se refletir em todas as tuas relações, no teu bem-estar profissional, na tua autoestima profissional, que poderia fazer você ganhar mais, inclusive. Vejam que quando eu olho só para o aspecto estético da roupa, né, que tem cursos que fazem você parecer, curso do arquétipo, para você se vestir de tal forma. Só que quando é falso, a gente vai usar primeiro só na rede social, só para aparecer. O nosso coração não está satisfeito, não é à toa que tem tanta gente surtando aí nas redes sociais, porque elas expressam algo que elas não são e o coração delas incomoda, porque ele não vai deixar elas em paz, porque se não é verdadeiro, é como se a gente estivesse enganando alguém e nos enganando, que é o pior tipo de engano, se a gente não entende quem nós somos, se as nossas escolhas estão destoando de quem nós somos, seja na roupa, seja no nosso modo de vida, seja em tudo que há, as escolhas que a gente faz, até o lugar que a gente vai viajar, o tipo de carro que a gente vai ter, tudo isso, né? Dá pra resolver tudo isso com simbólica? Dá, incrivelmente dá. É quando a pessoa vem até mim, ontem eu atendi, por exemplo, uma juíza que provavelmente vai sair do trabalho dela. E aí o que eu falo pra ela? Olha, qualquer outra pessoa, qualquer outro terapeuta, qualquer outra pessoa que fosse te atender, ia falar que você tá doida. Ao abrir mão do salário para cuidar das filhas. E se você fosse brilhante, eu diria, não saia. Por quê? Porque vejam que para cada pessoa é diferente. Porque se ela fosse brilhante, a hierarquia do coração dela é primeiro estar em evidência. Depois vem as outras coisas. E ela iria ficar infeliz se ela saísse desse emprego. Mas como ela é suave, que ela tem a lógica do animal de toca, inclusive da maternidade, porque ela é uma canguru, né, como simbolicamente como um canguru, ela estava penando há anos no trabalho dela. Ela estava sofrendo há anos no trabalho dela, sem que, na lógica do mundo, ela conseguisse entender aquela dor. Por que ela estava adoecendo fisicamente, psicologicamente? Ela não estava entendendo, mas a simbólica explica, porque estava destoando demais, né? Uma coisa é quando ela era solteira, uma coisa é quando ela não tinha filhos, porque ela tem a lógica do trabalho, outra coisa é agora, em outra circunstância. Então, como a circunstância dela permite isso, né? Inclusive financeiramente permite isso, é uma outra escolha, é um outro tipo de escolha que o mundo nunca vai entender, mas que o coração dela entende. Que quando eu mostro a verdade para ela, que é aquilo que o coração dela verdadeiramente deseja, seja na profissão, seja na roupa, seja em qualquer coisa,
pronto, vem a paz, vem o bem-estar, vem tudo aquilo que nós mais desejamos e que a moda nos confunde. Então, por que as marcas vendem tanto? Por que roupas é um dos maiores mercados? Porque as pessoas estão insatisfeitas. A gente não precisa comprar tanta roupa se a gente está satisfeito. E, aliás, a gente nem precisa de tanta roupa. Porque se aquilo que eu tenho no meu armário eu consigo combinar entre si, eu não preciso de tantas peças. Então, se eu vou ter poucas peças e eu vou querer usar todos os dias, eu não preciso ter um armário cheio. Então, o que as pessoas não entendem é que isso é igual a autoconhecimento. Mas não autoconhecimento de saber o que eu gosto de comer, o que eu gosto de fazer, e sim o autoconhecimento do que eu sou. E não o autoconhecimento do que eu sou brava, do que eu sou, mas aquilo que veio de fábrica em mim. Então, eu preciso retroceder até o meu coração, para daí sim conseguir entender o que ele é, o que satisfaz ele em todas as coisas, para daí eu conseguir fazer escolhas do lado de fora que expressem isso, que me expressem, que satisfaçam o meu coração. E isso o mundo não vai entender. Ele não vai entender, por exemplo, que para muitas pessoas é mais importante fazer algo tranquilo do que ganhar mais. Ele não vai entender, por exemplo, que para muitas pessoas é melhor se vestir de forma confortável do que com salto alto, mesmo que seja uma executiva. As pessoas não vão, inclusive, talvez concordar, mas dá para se vestir sem salto e parecer autoridade e ter a lógica da autoridade? Com certeza dá. Só que, se eu não entendo a lógica simbólica, isso fica parecendo impossível. Eu lembro do tênis, eu lembro do estilo natural esportivo, sendo que cada estilo tem o seu tipo de tênis. Eu lembro de um advogado, eu lembro de uma juíza e eu lembro do estilo clássico. Sendo que, se for uma pessoa suave, o conforto vai vir acima e todos os dias ela vai estar se sentindo mal se ela se vestir com o estilo clássico, que é o clássico do juiz, o clássico do advogado. Então, se eu não entendo a lógica simbólica, e é por isso que o mundo tá assim, né? Eu diria que boa parte de todas as insatisfações que nós temos é falta de entender a simbólica, é falta de entender que essa linguagem, ela vai além, ela entende o sentimento. Ela vai além da racionalidade, ela vai além da lógica do mundo, ela entende o nosso sentimento em relação a roupas, em relação a escolhas de profissionais, em relação a escolhas de relacionamentos, em relação a diferenças entre as pessoas. Então, muitos casais que eu atendo os dois, né? É como se tirasse uma cortina na frente dos olhos, é como se eles conseguissem se ver como o outro vê. Que é justamente a dificuldade que a gente tem. A gente tem que tirar o nosso óculos e colocar o óculos do outro. Às vezes eu brinco que você tá vendo verde, e é verde, mas a outra pessoa tá vendo outro tom de verde. Pra ela é outra coisa, significa outra coisa, porque ela tem um outro olhar, ela tem uma outra lente. Então, é justamente isso que o meu método faz por vocês. Então, praticamente tudo, né? Quem estiver aí passando por algum problema, me manda mensagem, porque de fato, praticamente tudo a simbólica consegue esclarecer de uma forma incrível, assim, eu não tenho nem palavras. Eu quero começar a fazer lives com pessoas que já passaram pelo processo, que já fizeram a coloração, até tem a Mara aí, não sei se a Mara tá por aí. A Cíntia já fez a coloração, já fez a mentoria, já fez a análise de estilo. Então, por quê? Porque percebeu que na simbólica eu encontrava respostas que ela poderia ir procurar outras consultoras, ela poderia procurar um terapeuta, né? Alguns temas da mentoria justamente são efeitos terapêuticos, né? Apesar de não ser uma terapia, é um efeito terapêutico porque vai tratar com os sentimentos, vai trazer respostas. Então, é justamente isso que eu quero ajudar vocês. Então, se você tiver alguma dúvida, me chama ali no WhatsApp, sou eu que respondo o WhatsApp do link da bio. Pode me chamar no direct. Se tiver dúvida de estilo também, se essa for a sua dor, né? Então, não importa qual a sua dor, me manda que eu vou avaliar com muito carinho se eu posso te ajudar e como eu posso te ajudar, tá bom? Espero ter esclarecido vocês. Essa live surgiu da pergunta, né? Como que eu faço para juntar cor e estilo? Então, na verdade, é simples. Se você entende o teu checklist,
você vai procurar a tua cor no teu tom e depois você vai desenhar os outros elementos. Você vai desenhar a gola, você vai desenhar a manga, você vai desenhar o tecido, vai colocar ali o tecido, vai colocar o teu tipo de corpo para saber se vai ser adequado à tua morfologia corporal. Então, parece bastante, mas depois que a gente aprende, depois que fica intuitivo, a gente aprende a reconhecer. Reconhecer, inclusive, aquilo que não fica bom, né? Aquilo que, bom, tá com a minha gola, mas esse tecido aqui eu não suporto. Me deixa, não transpiro. Então, tem pessoas, por exemplo, que, no meu caso, tecido sintético, para mim, é mais agradável do que o tecido natural, porque o tecido natural amassa, e amassar está acima, né? Eu prefiro algo que não amasse, na minha hierarquia de bens. O não amassar está acima da transpiração. Meu corpo não transpira tanto quanto de outras pessoas, né? Ou seja, fisiologicamente, o meu corpo é diferente do que outras pessoas que naturalmente transpiram mais e que vão precisar de tecidos naturais. E como hoje a indústria imita tudo, você vai comprar linho, que na verdade é sintético, você vai comprar algodão, que na verdade é sintético. Então tem que aprender, inclusive, a olhar a etiqueta, que é uma das coisas que a gente pouco faz, mas que dependendo do determinado estilo que você tenha, faz toda a diferença. Tá bom? Vou encerrar aqui. Vai ficar salvo. Tem quem acabou de entrar. Renata tava para te mandar mensagem para te oferecer a consultoria de estilo por agora, hein? Para quem foi lá de Salvador, quem é lá de Salvador, eu vou entrar em contato para falar da consultoria de estilo também, que é uma continuidade possível, né? Deixa eu dar um oizinho, acenar para quem tá aqui. Enfim, obrigada, Josiane. Que bom que vocês gostaram. Tô aqui porque vocês precisarem, tá? Contem comigo pra se vestir, mas também pra entender dilemas, dramas, coisas que vocês precisam. Quando precisam tomar decisões, às vezes vocês não entendem, né? Por que a razão diz uma coisa e o coração diz outra? Pois a simbólica vai ajudar vocês a entenderem e minimizar a dor e conseguir decidir com mais liberdade, né? Se a gente tá preso ao sentimento, sem entendê-lo, né? Sem acolher o nosso coração, ele vai ficar incomodando, depois vai vir o arrependimento e vai vir outros sentimentos que posteriormente podem ser piores. Então é melhor entender antes para evitar isso, porque o coração ele não precisa, não é que eu preciso segui-lo todo o tempo, mas ele foi feito para ser compreendido e amado, né? Então, se eu compreendo e amo o meu coração, inclusive acalmá-lo quando a dor for contrária, né? Quando a vida for contrária, quando eu tiver que vestir uma roupa que eu não gosto, quando eu tiver que fazer uma escolha que contraria algo que é essencial para ele, vai ficar mais fácil suportar as dores e a vida fica muito mais leve, muito mais simples e, portanto, muito mais feliz, né? Então, tanta crise de ansiedade, tanto adoecimento mental, etc., é justamente por falta de autoconhecimento. Mas esse autoconhecimento que é o verdadeiro, que não é baseado naquilo que nós nos tornamos, que não é baseado naquilo que as pessoas dizem sobre nós, que não é baseado na nossa autoimagem, que muitas vezes está distorcida, e sim baseada na verdade. Verdade com bônus e com ônus. E a gente abraça tudo com humildade. E a gente entende que Deus nos fez para algum propósito lindo, maravilhoso, belo, bom, verdadeiro. E a gente passa a viver com mais feliz, com mais propósito e, consequentemente, com mais paz interior, que é justamente isso que as pessoas estão dando à sua vida, né? Para ter, né? Estão entrando enfim, né? Medicamentos, etc. Mas se, no fundo, é o meu coração pedindo socorro. O meu coração pedindo para ser compreendido e amado. Então, nisso, eu posso ajudar vocês. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus.